Já pensou em Bruno Henrique trocando o Flamengo por um rival? O vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar que essa possibilidade é bem mais real do que a gente pode imaginar. Quero responder também sobre a chance de Wallace, volante que pertence ao Udinese, pintar no Palmeiras. Informação no São Paulo a respeito da festa de despedida para Luiz Fabiano. Te conto um bastidor importante do Corinthians, porque Fernando Lázaro acabou contratado. Tem participação importante dos jogadores. Para fechar, as últimas do mercado, bastidores, finanças, crise no Santos. Será que o Peixe pode ser rebaixado? Falo também sobre os jogos dos estaduais e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, sempre bem bacana ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetWinner, a casa de apostas esportivas que me garantiu uma baita grana no último jogo da Portuguesa. Nessa quinta-feira tem de novo a Portuguesa em campo, agora enfrentando o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Paulista. Vitória do Tricolor paga R$ 1,35, empate pagando R$ 4,50 e a vitória da Lusa garante R$ 9,30. Não aconselho que você faça o mesmo, mas apostarei R$ 20 na vitória da Portuguesa com a possibilidade de faturar R$ 186. Lembrando que nessa quinta-feira tem outros jogos do Campeonato Paulista, muito mais campeonatos estaduais pelo país, além de torneios internacionais para você participar. Super simples, é só pegar o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro na BetWinner e não esqueça de usar o código Nicola1 para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, que já recusou 3 propostas do Newcastle pelo meio atacante Matheus França. A melhor delas de 16 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. O Flamengo insiste em pedir 20 milhões de euros por 50% dos direitos, negociação bem distante. Quero falar sobre o Vasco da Gama, que venceu a Portuguesa por 2-0 na noite dessa quarta-feira pelo Campeonato Carioca. Foi a estreia do time principal no torneio estadual. Os gols da vitória do Vasco foram marcados por Nenê e Gabriel Peck. O Nenê acabou se tornando inclusive o atleta mais velho da história do Vasco a marcar gol. Ele tem nesse momento 41 anos, 6 meses e 6 dias, ultrapassando o Romário. Outro destaque desse jogo, Piton, ex-lateral do Corinthians, aplaudido pelo torcedor vascaíno quando foi substituído. Bora falar sobre Luizito Soares, o centroavante uruguaio, segue bombando com a camisa do Grêmio. Nessa quarta-feira foi dele o gol da vitória contra o Brasil de Pelotas, partida disputada na Arena do Grêmio. O gol só saiu aos 44 do segundo tempo. Com o resultado, o Grêmio se mantém na ponta, com 100% de aproveitamento. São 6 pontos conquistados em 6 possíveis. Já Luizito Soares chegou ao 5º gol em 3 partidas com a camisa tricolor. Para fechar o giro de notícias, contar que o Brasil ficou no 1-1 com a Colômbia, em jogo do Sul-Americano Sub-20, na casa da Colômbia. A Colômbia saiu na frente e o Andrei, sempre ele, acabou garantindo o gol do empate. Seleção brasileira que poupou alguns titulares, entre eles Vitor Roque, campanha do Andrei, ex-jogador do Vasco, futuro atleta do Chelsea, espetacular. Ele como volante já tem 3 gols, cada gol em uma das partidas da seleção brasileira. Saideira do giro de notícias. O Náutico acertou a contratação do Jael, centroavante que estava parado há 1 ano, e o Sport revelou a intenção de se transformar numa SAF, seguindo o modelo adotado pelo Cruzeiro. Já houve uma visita do presidente do Sport ao Cruzeiro, conheceu-se melhor esse encaminhamento e o Sport está propenso a fechar da maneira como o Cruzeiro fez. Por falar em Cruzeiro, quero contar que o sábado será importante para a Raposa. Primeira partida do time dentro de casa no Campeonato Mineiro, jogo marcado para as 10h30 da manhã no Independência contra o Atlético, um dos times que se destacaram na temporada passada. Por que esse jogo é tão importante? Primeiro porque marca a estreia do time como mandante, depois porque vai haver a estreia do novo uniforme, em terceiro lugar pela presença do Ronaldo Fenômeno no estádio e quarto, mas não menos importante, porque o Cruzeiro enfim acabará com o mistério e anunciará seu novo patrocinador master. Trata-se de uma casa de apostas esportivas, suspeita é de que seja a Betfair, num acordo de pelo menos 25 milhões de reais, que poderiam ser acrescidos e chegarem até 30 milhões de reais por temporada, o maior contrato da história do Cruzeiro em relação ao patrocínio de todos os tempos.
E o Santos, hein, segue preocupando o seu torcedor nessa quarta-feira em plena Vila Belmiro, empate em 0 a 0 com Água Santa, que era até então o pior time do Campeonato Paulista. Se não bastasse o resultado, a exibição do Peixe também foi horrorosa. O time não mereceu vencer o Água Santa, são 5 pontos conquistados em 12 possíveis, fora nesse momento da zona de classificação para a próxima fase, e o torcedor do Peixe preocupado com a possibilidade de rebaixamento, até porque os adversários nessas 4 primeiras rodadas não foram tão complicados. Nos 8 jogos que ainda faz nessa fase de grupos, Santos tem 3 clássicos, sendo 2 deles longe da Vila Belmiro. E o pior é que nos últimos anos o Santos correu o risco de rebaixamento. Foi assim no Paulista de 2021, quando só escapou com vitória na última rodada contra o São Bento. Foi assim na temporada passada, quando também precisou de uma vitória, dessa vez contra o Água Santa, para eliminar qualquer chance de rebaixamento. Se o Peixe não melhorar, pode até escapar do rebaixamento no Campeonato Paulista, mas vai correr todo o risco do mundo de cair na Série A do Campeonato Brasileiro, a mais difícil, certamente, dos últimos anos. Só para completar sobre o Peixe, jogadores vaiados de forma muito forte na saída do gramado, depois do empate em 0 a 0, e o Ângelo, uma das joias da Vila Belmiro, chegou a xingar um dos torcedores que o xingavam assim que ele foi substituído. Notícia importante para o seu time que busca atacante de velocidade pelo lado do campo, mas também com faro de gol. Bruno Henrique, jogador do Flamengo, 32 anos de idade, tem vínculo com o Fla somente até 31 de dezembro e não foi procurado para discutir a renovação do contrato. E nem será. O Flamengo vai adotar cautela para tratar sobre a prorrogação do vínculo do Bruno Henrique. A ideia é que ele volte a jogar primeiro, mostre que está completamente recuperado, e só diante desse cenário e mais para o fim do ano é que o Flamengo vai oferecer a extensão do contrato, mais ou menos como fez com o Davi Luiz e com o Felipe Luiz na temporada passada. As prorrogações desses contratos só foram fechadas depois que a temporada de 2022 se encerrou. Grande diferença é que o Bruno Henrique chama a atenção de vários outros clubes por todo o sucesso que fez até se contundir. Jogador que, como eu contei, com 32 anos de idade, tem números absolutamente expressivos pelo Flamengo. 186 partidas, 79 gols marcados e 45 assistências. Não joga desde junho do ano passado, ele teve uma lesão multiligamentar do joelho, recuperação das mais complexas, voltou a trabalhar com bola, mas ainda não tem uma data certa para voltar. O que se sabe é que ele deve estar jogando ainda no primeiro semestre de 2023. E para fechar, só um bastidor importante: Bruno Henrique já tinha a intenção de renovar o contrato com o Flamengo, que se encerra em 31 de dezembro desse ano, antes mesmo de se machucar. Mas os dirigentes do Flamengo vinham adiando essa conversa. Agora, com a contusão dele, é bem provável que essa discussão seja muito, mas muito complicada para o atacante. Quero trazer bastidores sobre o Corinthians e a escolha de Fernando Lázaro como técnico alvinegro. Cheguei a contar para vocês que foi uma decisão do presidente Duílio Monteiro Alves. Roberto de Andrade e Alessandro, os homens do departamento de futebol, foram contrários à decisão de Duílio Monteiro Alves. Mas o Duílio não estava sozinho quando decidiu efetivar o auxiliar técnico para o lugar que no ano passado era de Vitor Pereira. Os primeiros a pensarem na possibilidade de Fernando Lázaro como técnico foram os líderes do elenco do Timão. Essa informação me foi confidenciada por uma fonte importante no Corinthians e confirmada por outra ainda mais importante. Assim que o Vitor Pereira decidiu deixar o Corinthians e diante da dificuldade do Timão em encontrar um substituto, os líderes do elenco procuraram o Duílio por meio do telefone e sugeriram que o presidente alvinegro efetivasse o Fernando Lázaro, cara da confiança dos atletas, com um bom histórico como auxiliar e que permitiria recuperação do ambiente que foi deteriorado com a presença do Vitor Pereira. É bem verdade que o clima não era dos melhores com o Vitor Pereira, também por culpa dos jogadores, vários deles bem mimados, só queriam ter suas vontades atendidas. Com essa participação dos jogadores na escolha do Fernando Lázaro, é de se imaginar que o treinador acabe cedendo em algumas das decisões ao longo da temporada, como em relação à programação de treinos, férias, viagens, esse tipo de coisa, até porque o Fernando Lázaro é bem menos experiente do que vários dos atletas. Queria saber a sua opinião. Você está gostando do trabalho do ex-auxiliar técnico? Use espaço para comentário para dizer o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras com informações sobre contratações. Quero te contar nesse vídeo sobre o Wallace, o volante que pertence ao Udinese, e mais novidades envolvendo o Michael. Tenho contado para vocês que o Palmeiras já fez oferta oficial para comprar o ex-atacante do Flamengo e o Michael gostou. Bora começar falando sobre o Wallace.
Negociação na busca por um volante anda bem complicado. O Palmeiras precisa de um substituto para o Danilo. O Matheus Henrique do Sassuolo gostaria de jogar no Palmeiras, mas o Verdão nem sequer fez proposta oficial ao clube italiano por entender que as condições do negócio seriam muito difíceis. O Sassuolo só aceita vender. Em relação ao Jean Lucas, que pertence ao Mônaco, o Palmeiras tentou nos últimos dias a contratação do atleta por empréstimo e em definitivo, mas as conversas não avançaram. Não há uma desistência, mas não houve acordo. Diante disso, Palmeiras começa a pensar em outras alternativas. Chegaram a especular o Gregory, que pertence ao Inter Miami. Ouvi de uma pessoa do Palmeiras que esse nome nunca foi cogitado. Já o Wallace teve seu nome vinculado ao Palmeiras nas últimas horas, depois de uma matéria do Goal. Ouvi o seguinte da minha fonte Alviverde, abre aspas, é bom jogador, mas não tem nada, fecha aspas. Contratar o Wallace seria outra coisa bem difícil. Ele é titular absoluto do bom time da Udinese na atual temporada, 19 partidas, embora não tenha marcado gol nem assistência, é titular absoluto por lá. Para fechar, queria contar a respeito de Michael, o atacante quer jogar no Verdão. O Palmeiras já procurou o Al-Hilal com uma proposta em definitivo, mas há uma dificuldade bem grande com o calendário. Isso porque o Palmeiras precisa inscrever o Michael para poder utilizá-lo na primeira fase do Campeonato Paulista até o dia 10 de fevereiro. E o Al-Hilal tem o Campeonato Mundial de Clubes para disputar em fevereiro. A estreia do time saudita está marcada para o dia 4 contra o Wydad Casablanca do Marrocos, é inclusive o time da casa. Se o Al-Hilal perder esse jogo, o caminho fica livre para que o Michael possa ser vendido e inscrito a tempo. Caso contrário, próxima partida do Al-Hilal já é no dia 7 contra o Flamengo na semifinal. E ainda que perca a semifinal, o Al-Hilal tem a disputa do terceiro lugar marcada para o dia 11. A final e a disputa do terceiro acontecem no mesmo dia, no dia 11 de fevereiro, um dia depois do fim do prazo de inscrições para o Campeonato Paulista. Aí o Palmeiras só poderia inscrever o Michael para a reta final do estadual a partir do mês de março. E você, o que faria? Esperaria o Michael? Quanto é que vale a pena para gastar no ex-atacante do Flamengo? Use espaço para comentário e opine. Bora fechar o vídeo com informação sobre o São Paulo. Muitos torcedores do Tricolor me perguntam com frequência sobre a despedida de Luiz Fabiano, atacante histórico, um dos principais do São Paulo nos últimos anos. Foi uma promessa de campanha do Júlio Casares. Antes mesmo de se tornar presidente, ele havia assegurado que faria uma grande festa de despedida. Fabuloso que nas 3 passagens pelo Tricolor acumulou 347 jogos e 210 gols marcados. De fato, foi algo bastante impressionante. Como o Luiz Fabiano na temporada passada trabalhava pela Ponte Preta, a chance de uma despedida acabou sendo adiada. Ele ficou de dezembro de 2021 a junho de 2022. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo, e perguntei a respeito da data, como é que andavam os preparativos. Ele respondeu da seguinte maneira, abre aspas, agora é só uma questão de encontrar o melhor dia, porque o planejamento da festa já está todo montado, fecha aspas. São Paulo vai preparar uma série de ações para homenagear o Luiz Fabiano e também o torcedor que gosta do Fabuloso. Essa festa de despedida vai acontecer no Morumbi, possivelmente com vários atletas que jogaram com ele no São Paulo dentro de campo. A ideia é que o Luiz Fabiano possa se despedir do público jogando e quem sabe marcando gol, que era a sua especialidade. Bom pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo dessa quinta-feira. Quem curtiu deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais notícias e à noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!